estão? Como é que vocês amanheceram? Como é que vocês passaram o final de semana? Que todo mundo tenha passado um final de semana em paz, agradável, com saúde. E hoje vamos lá dar início à nossa semana, que nossa semana possa ser uma semana abençoada, cheia de novidades, cheia de alegria, cheia de coisas boas. E aí vamos para a nossa aula de português, como de sempre a gente inicia a semana vendo aula de português. Nós vamos estar tratando falando sobre numeral, bem simples também, um conteúdo, um assunto bem simples, bem fácil de ser assimilado, aprendido. Vocês vão estar pegando o livro de vocês vão estar abrindo na página 104, e aí eu vou estar explicando para vocês numeral. E aí, quando a gente fala em numeral, a gente vai lembrar de quê? Número, né? Remete a número. Mas, professora, número em português, sim, exatamente. Porque vai ter as classificações eu tenho como classificar meu numeral. De que forma eu classifico ele e o que ele significa o que ele representa em cada um dos termos. Aí eu tenho aí, no pódio, o pódio essa imagem no livro de vocês que traz aí, que é o pódio do primeiro, segundo e terceiro lugar, que são as pessoas que competiram, né, que participaram de alguma competição. Aí vocês observam que tem a primeira colocação, a segunda e a terceira colocação. Então, os numerais, eles aparecem para indicar a colocação de cada atleta que será premiado. Então, cada atleta desses competiram, acredito que tenha sido em alguma corrida, e aí o pódio eles serão premiados, quem ficou em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Então, o numeral, ele é uma palavra que indica quantidade. Então, quando a gente fala em quantidade, a gente remete a que nosso pensamento ele vai o quê? Pensa logo em número. Quantidade se refere a número, uma ordem, uma multiplicação ou uma fração, certo? O numeral, ele pode ser classificado em cardinal, quando diga quantidade. Então, quando eu falo em números cardinais, eu estou me referindo à quantidade. Ordinal é simples, é quando eu estou me referindo a quê? A ordem. Multiplicativo, quando indica a multiplicação. E fracionário, quando indica a fração. Então, recapitulando, quando eu estou falando de números cardinais, eu estou me referindo a números das quantidades. As quantidades 1, 2, 3, 4, certo? Quando eu estou falando em ordinal, eu estou falando na ordem, na posição, digamos, nesses atletas que aparecem no pódio. Eles estão representando eles estão em que classificação? Eles estão classificados em ordinal, cardinal, multiplicativo ou fracionário. Eu posso dizer que eles estão na parte de ordinal, porque eles estão em uma ordem. A ordem quem chegou no primeiro lugar, a ordem quem chegou no segundo, a ordem quem chegou em terceiro. Então, quando eu falo em ordinal, quando indica a ordem, que vai da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e aí por diante. Quando eu falo em multiplicativo, eu estou falando de quê? Números que representam representam as multiplicações, duplo ou dobro, triplo, quadruplo, quintuplo, sextuplo e aí por diante. E aí, quando eu falo em fracionário, lembra que vocês estão estudando fração e matemática, a gente fala um inteiro, um meio, um terço, um quarto, um quinto, um oitavo. Então, a gente fala do que indica a fração, números fracionários indica a fração, certo? De alguma coisa, né? Algo que eu estou me referindo. E aí, eu trouxe para vocês exemplos, que tem até no livro de vocês, essa tabela em verde, que são os numerais. A ordem, eles são escritos arábicos, lembra dos números arábicos, né, da indo-arábico, e lá no início que são os mais conhecidos, são os mais utilizados no nosso dia a dia. Então, a ordem dele é 0, 1, 2, 3, 4. Esses são os números cardinais. Eles indicam quantidade. Aí, na escrita romana, né, a gente não vê frequentemente no nosso dia a dia, mas a gente vê e utiliza. Aí a gente tem o I, que são as letras do nosso alfabeto, o I, 2I, o IV, né, o X, né, o XL, o LX, o C, o D, o M e o C. Então, indica também a quantidade. E a escrita por extenso desses números cardinais é 0, 1, 2, 3. Então, eu escrevo por extenso esses cardinais. Então, recapitulando, os cardinais eles vão representar a quantidade. 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3 em números romanos e escrita dele por extenso. Os ordinais, como eu falei,
eles representam ordem, né? Eu tenho o primeiro lugar, segundo, sétimo, eu tenho o centésimo, né? Eu tenho qual? O trigésimo, eu tenho o quinquagésimo, eu tenho o quadrigentésimo, que já é a partir de 100, eu tenho o centigentésimo. Então, indica uma ordem. Então, é preciso que eu saiba como se escreve, né? Milésimo, mil. Então, a escrita deles por extenso, vocês observam aqui, olha, como é. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, certo? Milésimo primeiro, aí a gente volta. Milésimo primeiro, milésimo segundo, e aí por diante. E aí eu trago no livro de vocês, tem também, tem os ordinais, como eu acabei de falar, tem os fracionários, aqui, né? Cardinais primeiro, aí os multiplicativos, né? Dobro, duplo, triplo, tríplice, quadruplo, quintuplo, sextuplo, setuplo, octuplo. E aí eu tenho os fracionários, meio, um terço, que é um 3, né? Isso, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo. Aí vem um 70 avos, que a partir do 11 eu acrescento avos, né? Aí depois eu tenho um centésimo, né? Aí eu tenho do centésimo, 3 centésimo. Então, essas palavras é interessante que vocês leiam e que vocês aprendam como é que vocês escrevem, como é que vocês usam. Então, a atividade o assunto de hoje é bem simples, é numeral, e numeral é algo bem simples. Então, a gente classifica eles. Então, os numerais, eles são classificados. Só voltando aqui. Em cardinal, quando indica a quantidade. Ordinal, quando indica a ordem. Multiplicativo, quando indica a multiplicação. E fracionário, quando indica a fração. E aí, vocês observam essas tabelinhas. É interessante vocês estarem observando essas tabelas, aí aprendendo, né, as formas, como é que se escreve as palavras, né, eu acredito que a partir de 100, ou a partir de 70, 40, 50, 40, 50, é fácil nos cardinais. Mas aí, para a gente ver em ordem, né, como é que a gente fala, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo, aí vai centésimo. E aí é interessante vocês darem uma olhada, darem uma lida, uma observada, como é que se escreve, para que vocês aprendam, para que possa usar no dia a dia, se for, nesse caso, seja necessário. E aí vocês vão responder a atividade de vocês na página 106 e 107 do livro. A página 107 é a parte de ortografia. É bem simples, que eu até já expliquei esse assunto na gramática, que é A com H e A, quando é cruzado, né? O A com H é o verbo de haver, e o A que indica a preposição. Então, vocês respondem e amanhã a gente volta com mais uma aula, certo? Fiquem todos com Deus, beijos e até amanhã.